entrar na história das pessoas. Vocês passaram por essa pressão? Não, um podcast tem que ser assim. Não, vocês têm que fazer assim. Não, a gente começou focando na história. E aí teve um intervalo que a gente montou o quadro de o Pode Crer especialista. Especialista. Que era temas definidos. Por exemplo, na Covid. A gente levou a Ana Cecília, que é pneumatologista, né? Focada para falar sobre o tema. Vianópolis foi o delegado. Então, já teve muitos temas específicos. Porém, existe uma carência, Beto, desses temas. Se chega um ponto que você chamou todas as profissões e dá uma saturada. Então, o especialista, eu achei tem muitos episódios aí extremamente importantes. Nossa, era muito que agrega demais na vida da pessoa. Mas se torna cansativo para fazer. Né? Nem tanto, eu acho que se torna, tipo assim, a questão da escassez mesmo profissional. Porque você passa por muitos temas, chega um ponto aí, pra onde a gente vai? Numa cidade do interior, não é tão fácil. Então foi a barreira que a gente encontrou. Mas eu, particularmente, um dos que eu mais aprendi, assim, de termos técnicos, é o especialista. Você foca ali em bem mais técnico mesmo. Teve pessoa que pediu, vocês falaram, não. Ixi! Quem? Ixi, muita gente. Tem muita gente que... Quando a pessoa chega pra você e fala assim, eu tenho história pra contar, eu já fico o pé atrás. Me chama aí que eu tenho uma história boa pra contar. Aí já entra uma certa vaidade. Porque a história eu acho que ela fala sozinha, sabe? Entendi. E tipo assim, a gente focou... Mas dá vontade de participar, eu acho. Muita gente tem muita vontade. Não, sim, muita todo gente, mundo tem uma muita bonita gente. história. Tem. Mas igual, por exemplo, a gente foca indicações. Isso. Não, eu conheço tal fulano, né? Tipo assim, mais de uma pessoa manda. Não, chama essa pessoa que tem uma história interessante. A gente foi chamando também, sabe? Sempre foi indicação, sempre foi. Teve algum que você ficou muito ansioso, assim? Porque a gente se prepara. Eu não me preparo, assim, de estudar a vida da pessoa, mas eu fico pensando ali. A semana inteira, no Nelson e o Pedro vai lá, como é que eu vou abordar e tal. Teve algum nesse sentido? Eu vou falar um negócio pra você, Beto. Os especialistas eram mais... A gente tentava entrar mais para entender, para fazer pergunta. Você vai sentar com uma pessoa lá de, sei lá, qualquer tema específico, você tem que conhecer o mínimo para você perguntar. Sim. Mas os outros, a gente descobria muita coisa ali na hora, sabe? Na verdade, justamente por isso, né? igual, por exemplo, do Pedro. A gente não sabia foi nada atrás, o que tornou surpreendente pra gente, entendeu? A gente não dá uma vasculhada muito grandão. No máximo a Bill, né? No máximo. Não, a Bill do convidado. Eu adrenalina às vezes sobe, assim. Eu recebi a Teresa Cristina, mãe do João Pedro, que faleceu. Sim. Exato 1 mês depois que ele faleceu. Não, realmente. Cara de Deus, foi o mais emocionante. Eu chorei bicas e, assim, eu não queria que fosse um momento triste. Eu não trouxe para dar engajamento da tristeza dela. Eu queria que ela se sentisse abraçada e que as pessoas tivessem a oportunidade de dizer a ela, ó, estamos aqui com você, estamos em oração e tal. Cara, eu vou te falar a verdade, eu fiquei ansioso o tempo inteiro e eu fiquei sonhando a noite toda com aquilo. Cara, foi... Não foi, Bené? Você sentiu isso, Bené? Sim. Mesma coisa. E se de brincar, ela deu força pra você, não foi não? Foi. Não, porque cara, aquela mulher... e foi lindo, foi um dos episódios mais lindos que a gente teve, sabe? Porque assim, aqui a gente, eu sei que a emoção é natural, porque igual você falou, a pessoa se abre, e a emoção está lá dentro, como, né, a alegria, Sim. que é uma emoção também, a euforia, assim por diante. Mas assim, cara, foi lindo demais, porque a gente já começa contando a história, a gente conhece eles a vida inteira e tal, foi muito legal. Mas aí o que acontece? Eu ainda me preparei pra gente não falar muito do João Pedro, que eu pensei que a ferida estaria muito dolorida. E aquilo me ensinou, porque ela fez questão de falar. Ela queria falar mais, até que a gente guardou um episódio, eu gastei a maioria do episódio tentando assim, como é que foi a infância, pra não tocar naquilo, e ela queria falar. Ficou um episódio gigantesco, mas ela queria contar. E ela contou todos os detalhes. Sim. Todos os detalhes. Imagina uma mãe com 1 mês que perdeu o filho. Aí ela vai contando e você vai imaginando o cenário. Quando ela chegou na UTI, que foi a vez dela visitar ele entubado e tudo, ela viu que ela não poderia fazer nada e ela foi cantar pro filho dela. E ela cantou a música que ela cantou lá aqui pra nós. O Beto, eu tipo assim... ações que você fala assim, não, isso aqui é Deus tá agindo aqui na minha frente agora. Foi uma das poucas vezes que eu senti ela no momento.
lá quando abriu o caixão, tudo. Então, tipo assim, era Deus agindo ali e era dando força pra todo mundo. Sim. Então, tipo assim, Deus segurou na mão dela ali de forma absurda.